Oh, aleluia, 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 aleluia. Oh, louvado seja Deus, bendito é o nome de Jesus. Oh, glória a Deus, aleluia. Vamos se colocando de pé em nome do Senhor, por gentileza. Aleluia, orando, falando com Deus, aleluia. Oh, que a oração é falar com Deus, aleluia. Fala com Deus nesta noite. A palavra de Deus disse no altar, eles davam glória. Alabachuriande calabaçou. Rebaturiande rebalabachou. A Bíblia diz: se você falar em língua, você edifica a si mesmo. Vai falar em língua, é falar em mistério com Deus, aleluia. Vai carreta candarraxere bassogo, atuiandere bassuriandere bacarre bassogo, andamadiandere barabeta calabassogo. Vai carregar, aleluia. Deus, nós te exaltaremos. Deus, nós te bendiremos, Deus Santo, aleluia. Deus, na congregação, nós vai carregar, aleluia. Espírito de Deus, aleluia. Deus, vem mover, vem mover, vem mover. Espírito Santo, aleluia. Obrigado a Deus, sempre crescendo, sempre aprendendo. Deus, diante de ti, aleluia. O Senhor é nosso Deus e nós somos ovelhas do seu pasto, e bendito seja o Senhor para todos sempre. E quem crê, diga amém, Senhor, diga graças a Deus. Vamos louvar o Senhor nessa noite, aleluia. Coloca ele perto que ele está, labassuriando e calabassobo. Eu não sei se o som tá bom, né? Aleluia, tá? O som dele tá bom, mas engrossou um pouquinho, ficou melhor, né? Glória a Deus. Aleluia, louvado seja Deus. Eu mudei um pouco a fiação, né? Aleluia. Vamos adorar o Senhor. Aleluia. Junto ao teus pés, pois prazer maior não há que me render e te adorar. Tudo que há em mim quero te ofertar, mas ainda é pouco, eu sei, se comparado ao que ganhei. Não sou apenas servo, seu amigo me tornei. Oh Jesus, nós não somos apenas servos, aleluia. Te louvarei, não importam as circunstâncias, adorarei somente a ti, Jesus. Vamos adorar o Senhor, igreja. Perto quer estar, junto aos teus pés. Aleluia. Pois prazer maior não há que me render e te adorar. Tudo
o que há em mim. Quero te ofertar, mas ainda é pouco eu sei, se comparado ao que não sou apenas servo, seu amigo me tornei. Obrigado, Senhor. Te louvarei. Não importa, Senhor, circunstância, aleluia. Importam as circunstâncias. Somente a ti, Jesus, te louvarei. Talvez você está passando dias difíceis, aleluia, mas você tem que louvar. Jó adorou o Senhor e disse: Deus deu, Deus tirou, bendito seja o nome do Senhor, e adorou. Davi adorou, aleluia, ele disse: bendito seja o Senhor, aleluia, que leva nosso fardo todo dia, se louvarei, não importam as circunstâncias, somente a ti, Jesus, somente a ti, Jesus. Você tem um alvo para adorar nessa noite, somente a ti, Jesus. Ele é Senhor, o único Salvador, aleluia. Oh, aleluia. Obrigado, Jesus, nesta noite. Oh, obrigado, Deus, obrigado, Senhor. Amém, Maria? Vamos continuar louvando ao Senhor. Vamos entrar na adoração para abrir, aleluia, o coração, né? Algumas pessoas às vezes chegam, às vezes com algum problema espiritual e às vezes não abre o coração. E nós precisamos estar com o coração aberto, aleluia. Glória a Deus. Aleluia. Glória a Deus. Boa noite, na paz do Senhor Jesus. Glória a Deus. Glória a Jesus. Glória a Deus. Deus seja louvado. Vamos adorar a igreja, aquele louvor com muito louvor. Amém? Aleluia. Aleluias. Glória a Deus. Deus seja louvado. Oh Espírito Santo. Oh, receba mais louvor. Aleluia. Aleluia. Oh, glória. Glória, glória, glória. Glória a Deus. Glória a Deus. Vai dando glória a Deus, igreja. Deus não rejeita
louve, amém? Não importa a sua situação, não importa a sua dor, não importa o seu sofrimento, amém? Adore a Deus, porque você encontra Ele nos louvor, porque Deus habita no meio dos louvor, amém? E quando você adora de todo o coração, você tem um encontro com Deus, amém? Você, aleluia, sente Deus trabalhando, aleluia, lá na sua causa, amém? Naquilo que você já está desanimando, naquilo que você está, né? Às vezes passando alguma dificuldade, algumas consequências, mas Deus diz, não importa, adore, não importa, louve, amém? Aleluias, porque nós estamos na casa do Pai para glorificar o nome dele. Diga glória a Deus, diga aleluia, para adorar ele em espírito e em verdade. Oh, aleluia, glória a Deus. Vamos adorar esse, eu cuido de ti. Glória a Deus. Oh, enquanto você está aqui adorando, irmão, Deus está cuidando de tudo para você. Você crê? Diga amém. Diga glória a Deus. Deus está cuidando da sua casa. Deus está cuidando da sua família. Deus está entrando com a providência. Aleluia. Aleluia, aleluia. Oh, Deus seja louvado. Aleluia. Aleluia, aleluia. Deus é fiel. Deus é santo. Deus é santo, Ele cuida de ti. Quando todos os meus medos já não cabem mais em mim, quando o céu está de bronze e parece que é o fim, quando o vento está revolto, mas não quer se acalmar, quando as horas do relógio se demoram a passar, muitas vezes os seus planos não consigo entender, mas prefiro confiar sem compreender. Diga, Senhor, não estou entendendo, mas o Senhor está vendo a live e cantará. Se o mar eu posso acalmar, também nunca eu sei o tempo certo que a vitória te entregar. E esse tempo é necessário para te amadurecer. E depois tem novidade para você. Quem crê que Deus está cuidando de você, levante as mãos e adore. Senhor, eu creio que o Senhor está cuidando do meu lar, o Senhor está cuidando dos meus negócios, dos meus sonhos, das minhas necessidades. O Senhor está cuidando, o Senhor está trabalhando, alai, decandarai. Aleluia, eita Deus, aleluia, aleluia. Pois Deus, eu sei no amanhã.
Eu olho, Senhor, para ti. Espero em ti. Oh Deus poderoso, eu creio em ti. Oh Deus seja louvado, aleluias. A palavra do Senhor diz: olharam para ele e foram iluminados, amém? Quando nós deixamos de olhar para os nossos problemas, para as nossas dificuldades, para as nossas fragilidades, para as nossas fraquezas, aleluia, e confiar somente em Deus, Ele entrega a vitória para você. Ele trabalha na sua causa, porque Ele disse também que Ele trabalha em favor, né, na vida daqueles que nele creem, amém? Então, se você crê, Deus trabalha com você. Se você crê, Deus te dá vitória, amém? Porque você não está aqui em vão. Eu não estou aqui em vão, amém? Todo passo que você dá, Deus está vendo, amém? Deus está cuidando. Só quem crê, dê uma salva de palmas, recebendo o seu milagre, a sua bênção, amém? Eu agradeço a Deus por todos vocês, né? Que Deus possa falar conosco, em nome de Jesus. Glória a Jesus. Graças a Deus, esses dias bastante calor, né? E a gente tem tido desgaste, bebendo muita água, aleluia, tomando cuidado com bactérias, aleluia, com outras coisas. Oh, glória ao nome do Senhor. Amém, então vamos meditar na palavra. Vamos ver porque eu vou voltar a trabalhar de novo, né? E fazer mais algumas coisas, tacar umas portas de ferro ali no fundo. Aleluia, preparar, né, para a nova etapa, né? Porque a gente é assim, quando vem algumas lutas, algumas coisas, a gente começa a trabalhar e fazendo outros projetos, né? Aleluia, para que o nome do Senhor seja glorificado. Eu vou pagar o projetor, né? Por causa do calor, que ele esquenta bem, né? Parece que não, mas ele esquenta. E a gente sabe, tem igreja que coloca bem no alto, porque ele tem a tendência a aquecer. E graças a Deus, irmão, cada dia que nós vemos na casa de Deus, na oração, em nome de Jesus, amém? O que acontece que ontem mesmo apareceu algumas pessoas, eles vêm ali, põe a mão na cabeça e ora por mim. Eu tenho dito para eles, amém, que a gente até ora por todas as pessoas, mas não adianta ficar pondo a mão na cabeça dele e depois ele voltar para o bar, amém, irmão? Tem que colocar a mão na cabeça dele e ele vir para a igreja, não é? E outros a gente pergunta: por que você não vem no culto? E ele diz: Deus não tocou no meu coração ainda. E eu falo para ele: irmão, não é Deus tocar no seu coração, é você eu entender que existe um chamado de Deus para arrependimento. E Deus não tem nada que tocar no seu coração. Você tem que ir na presença de Deus e se humilhar, pedir perdão dos seus pecados. Porque se você continuar assim, Deus tocar no seu coração, Ele já morreu na cruz do Calvário, já deu a vida por você, já enviou a sua palavra, já enviou o seu Espírito, e se você não acordar, não despertar para isso, você vai, aleluia, perder tamanha oportunidade de salvação. Então a desculpa é: toca no meu coração. Você acha? Se as pessoas às vezes pensam que Deus está implorando para ele vir na igreja, ele tem que se voltar logo e descobrir quem é o Salvador e entrar diante dele e se arrepender, meu irmão. Porque certamente quem precisa de Deus é ele, não é Deus que precisa dele. E as pessoas hoje estão dizendo: coitadinho, vão lá na igreja, para Jesus, coitadinho dele. Jesus, ele já tem todos os anjos dos céus que o adoram. E uma multidão em todo o Brasil, no mundo, adorando, louvando, exaltando e bendizendo o nome dele, aleluia. E certamente ele quer mais pessoas e quer salvar mais pessoas. Mas Deus, aleluia, ele é Senhor, amém, irmão? Ele não vai ficar implorando para ninguém, não. Vem para a igreja. Eu quero te salvar. Quer, não quer, irmão? Fica aí então. Porque a salvação, ela vem, aleluia, pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus. E quando nós ouvimos a palavra de Deus e alguém prega para nós, quer dizer que Deus já está chamando.
coração. Ele tem que ouvir a palavra, crer, vir para a igreja se arrepender e buscar em Deus, aleluia, a sua salvação. Então eu não estou pondo mais a mão. Chegou aí, não vem nos cultos, não passa mais, só quer que vim demoninhado para a mão aliviar. Amém? Eu não tenho feito mais isso. E tem algumas pessoas que eu falo, vai para a igreja de cima. Por que, irmão? Porque se for para ficar na igreja e não querer, aleluia, servir a Deus, fielmente adorar a Deus, para que ficar no culto, irmão? Aleluia, irmão. Aleluia, porque se Jesus voltar, ele vai ficar dentro da igreja, aleluia, sem salvação. Porque a salvação, ela é individual. Cada um tem que, aleluia, se santificar, se preparar, aleluia, para quê? Para o dia do Senhor, que é o arrebatamento da igreja. Então o nosso compromisso é estar atento também o que Deus está falando, as coisas de Deus, para que naquele dia nós digamos, é tarde demais, amém? Porque será como um piscar de olho, o Senhor virá. Aleluia, irmão. E ele vai buscar quem? Um povo zeloso de boas obras. Ele não vai buscar quem está dentro de uma igreja de bobeira. Ele vai buscar os fiéis, os que estão em espírito e em verdade, adorando, servindo, lendo a sua palavra, tendo uma vida com ele. Então hoje eu quero meditar um pouco com os irmãos sobre essas coisas, para que os irmãos entendam, aleluia, que você, aleluia, é uma pessoa que Deus quer, aleluia, edificar você, construir você, mas Ele quer que você tenha atenção na sua doutrina. Mateus 16, versículo 5. Mas graças a Deus, todos sejam bem-vindos, né? É uma alegria quando a pessoa entra, né? Agora, é uma tristeza quando não entra, para ouvir a palavra, não entra, para querer interessar nas coisas de Deus, aí é tristeza. Por quê, irmão? Porque é uma oportunidade, que nós estamos tendo muito grande, irmão. Não tem salvador fora do Senhor. Mateus 16, versículo 5. Pastor, mas por que tem vezes que tem tanta gente? Mateus 16, versículo 5. Porque tem vezes que tem bastante gente. São aquelas pessoas que quando a medicina não dá mais jeito, já foi em várias igrejas, vários pastores, não conseguiu um milagre, aí tenta aqui, amém? Porque tem o testemunho que através de mim Deus faz milagre. Então a gente sabe que eles vêm depois que voltar para as suas religiões de novo. Então a gente prega, ora, ensina com o intuito dele se arrepender e ele se converter e ser salvo. Aleluia. Um dia eu disse para a mulher, não adianta a senhora ser curada e continuar na idolatria. Não adianta a senhora ser curada e não se converter a Deus, amém, ter um novo nascimento e vivendo uma vida, aleluia, congregando, obedecendo a sua voz. Porque aqui Jesus estava dando uma alerta para Pedro. Pedro precisava, e os discípulos, aleluia, de uma atenção melhor. Porque eles não tinham compreendido as coisas de Deus e discernido as coisas de Deus. E certamente, no capítulo 16, 5, está escrito assim: ora, tendo os discípulos passado para outro lado. O som está bom? Está bom o som? Glória a Jesus. Aí, engrossou. Glória a Jesus. Ora, tendo os discípulos passado para outro lado, esqueceram de levar pão. E Jesus lhe disse: vede, acautelai-vos do fermento dos fariseus e dos saduceus. Eles, porém, discorriam entre si, dizendo: e por que não trouxemos pão? E percebendo, Jesus disse: por que discorrei entre vós, homens de pequena fé, sobre o não terdes pão? E não compreendeis ainda, nem vos lembrais dos 5 pães para 5.000 homens, de quantos cestos, aleluia, tomastes? E nem dos 7 pães para 4.000, e é isso mesmo, 4.000, de quantos cestos tomaste? Com não compreendais que não vos falei a respeito de pães, e sim acautelai dos fermentos dos fariseus e dos saduceus.
Então entenderam que não lhe disseram que se acautelasse no fermento de pães, mas da doutrina dos fariseus e dos saduceus. Então você viu a preocupação com a igreja de Deus, com os discípulos, com os servos do Senhor. É a doutrina, o qual eles estão, aleluia, amém, baseando a sua vida. O qual a doutrina, o qual eles, aleluia, deveriam viver, aleluia. E certamente eles iam andar pela cidade, eles tinham que fazer muitas coisas, mas havia ali os saduceus, os fariseus, que tinha também uma doutrina. E a doutrina bem parecida, havia a lei, amém, de Moisés, na doutrina deles. E se você prestar atenção, todos eles cultuavam, todos eles falavam em nome de Deus. E muitas vezes a gente não está percebendo que a gente às vezes está tão focado em coisas que aconteceram ou coisas de milagre em nossas vidas, aleluia, que não estamos prestando atenção o que nós estamos fazendo, aleluia, na nossa vida espiritual. O que estamos ouvindo, o que estamos dando atenção. Porque certamente a doutrina do fariseu, o fermento do fariseu, é para quê? Para te atrapalhar o caminho da justiça e o caminho da verdade. Para que você seja enganado espiritualmente, que você seja iludido, aleluia. E muitas vezes você é apenas mais um religioso que está numa igreja ou está numa religião, certamente, aleluia, sendo enganado, porque não está atento, aleluia, que está cheio de doutrinas aí, cheio de costume, de coisas aí, o qual não é ensinamento da palavra de Deus. E não provém, aleluia, de Deus, não provém das coisas o qual Deus estabeleceu na sua palavra. E hoje não se pode falar em doutrina, porque certamente, não, é doutrina, não é só doutrina. Não, a turma quer a EPP, que é a igreja do fogo, a igreja do manto, e muitas vezes não quer a igreja da doutrina. Mas Deus está preocupado com a doutrina. Quem é que está te adotrinando? Quem é que está te ensinando? Quem que está te influenciando? Às vezes é uma pessoa que não é nem um fariseu, sabe ser. Às vezes é um homem, uma mulher, às vezes um amigo no seu trabalho, um amigo no dia a dia, na sua escola, na sua faculdade, é um jovem. E certamente nós que estamos aqui hoje, Jesus está dizendo para você, cuidado com a doutrina dos fariseus. Cuidado com a doutrina daqueles que dizem para você, não precisa ir na igreja mais, não precisa ir mais no culto, não vai lá não, porque é só levar dinheiro na igreja, o pastor não precisa mais ser ofertante, não precisa mais ser dizimista, isso aí é no tempo da lei, e isso é fermento do fariseu, isso é fermento dos saduceus. Você vê, os saduceus não acreditam na ressurreição, porque certamente os fariseus, eles sentavam, os saduceus sentavam nas primeiras cadeiras para ser visto. Olha lá eles, homens santos de Deus. Então ele chegava, havia uma cúpula, e eles não acreditavam na ressurreição. Agora os fariseus acreditam na ressurreição, mas não acreditam em outras coisas na doutrina de Jesus Cristo. E certamente eles perseguiam Cristo, eles tentavam de todo jeito contraditar Cristo, porque Cristo tem a sua doutrina, tem a sua palavra, ele tem a estrutura que ele quer fazer na sua igreja, e por isso Deus se manifestou na sua igreja para trazer a doutrina de Cristo para a igreja, para trazer a doutrina da palavra. O próprio Moisés no Velho Testamento, ele deixou a doutrina sobre o teu povo, porque havia a doutrina da lei. Agora a doutrina de Jesus Cristo para a igreja, obter salvação, obter comunhão com Deus. E outra coisa, agora Deus vai se relacionar com ele, e Deus encher ele da sua presença. Um homem que vai ser de oração, uma mulher que vai ser de oração, aí vai ser cheio do poder de Deus, e outra coisa, vai ser usado na direção de Deus nessa terra.
Porque certamente, quando aquela pessoa é contaminada pelo fermento, quando ela é contaminada por qualquer outra doutrina que está fora do contexto bíblico da palavra de Deus, ele já começa, aleluia, a ser contaminado, ele já começa a perder a direção, já vai ficando, aleluia, mudando de direção e certamente vai cair no buraco, aleluia. Porque só tem uma doutrina que dá à igreja e também leva ao compromisso com Deus, é a doutrina de Jesus. E por isso no capítulo 16, versículo 13, indo Jesus para o lago de Cesareia, e de Filipe perguntou aos seus discípulos: quem diz o povo ser o Filho do Homem? E eles responderam: um diz João Batista, outros Elias, e outros Jeremias, e alguns, ou algum dos profetas. Então você viu que havia muitos que Jesus queria saber o que eles acham de mim. Deus sabia, ele é onipotente, onisciente, mas por que ele perguntou? Porque ele queria ver da boca das pessoas, aleluia, qual o discernimento que eles tinham, quem era ele. E se você prestar atenção, a população, o povo, aquelas pessoas que diziam que estava ali, não sabia quem era o Filho do Homem, aleluia, um pensava que era Jeremias, outro pensava que era profeta, outro pensava, aleluia, que era João Batista. Então, muitas vezes a gente precisa saber, aleluia, quem é Cristo. Quem é Cristo para você? Quem é Cristo, aleluia, no conhecimento? Quem é Cristo no discernimento? Você está em dúvida ainda quem é Ele? Ele é João Batista, ou ele é Elias? Hoje não saímos muito daqui, depois, conforme Deus dá, eu mostro para você onde está escrito. Aí aqui no versículo agora, aleluia, 15, aleluia. Mas vós, continuou ele, quem dizeis que eu sou? Respondeu Simão Pedro e disse: tu és Cristo, Filho de Deus vivo. Então Jesus afirmou: bem-aventurados é Simão Barjosa, porque não foi a carne e o sangue que te revelaram, mas o meu Pai que está no céu. Também eu te digo que tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Darei a chave dos reinos do céu, e o que ligarem na terra será ligado no céu, e o que desligarem da terra será desligado do céu. Então advertiu os discípulos de quem a ninguém disseram sem ele Cristo. Então certamente quando a igreja, aleluia, de Deus discerne quem é Cristo, e certamente ele teve agora de Deus a revelação. E a revelação de Deus mostra que não é a carne, não é o sangue que revela, mas é Deus que revela. E por que Deus revelou a Pedro e todo o povo que Jesus perguntou: quem és tu? Ou quem vocês acham que eu sou? Então havia muita gente falando. Porque falando, tem um monte de gente falando de Jesus, tem ou não tem? Tem muita gente falando, aleluia, de um nome de Jesus. E até conhece o versículo da Bíblia. Agora, ter a revelação de Deus, aleluia, espiritualmente, aleluia, pelo Espírito de Deus, e também receber de Deus, aleluia, agora um chamado para ser igreja dele, aleluia. Para ele agora colocar a doutrina dentro daquela pessoa, colocar na vida daquela pessoa as suas vontades e o seu querer, aleluia. Porque certamente o conhecimento, a sabedoria e o entendimento, aleluia, vai fazer parte da vida daquele que teve revelação de Deus. Porque certamente Deus queria, aleluia, que Pedro agora, que teve discernimento dele, entendesse que ele era um escolhido de Deus, e Deus agora ia edificar uma igreja nele, aleluia. Só que não ia edificar através do fundamento do homem, mas sim no fundamento da pedra. A pedra, aleluia, que é Cristo.
E ele diz: sobre esta pedra edificarei a minha igreja. Sobre a palavra, ele ia fazer a igreja em Pedro. Sobre a doutrina da palavra, ia fazer a igreja dele em Pedro. E toda a igreja de Deus, ela tem um benefício muito grande, porque ela recebe a chave do conhecimento, a chave da palavra, a chave, aleluia, que Deus dá para ele, aleluia, que é a oração, que é a fé. São chaves, aleluia, que agora ele vai usar, aleluia, para nessa terra, aleluia, em nome de Jesus, e pelo poder da glória de Deus, do poder que é estabelecido nele, ele na igreja fazer a diferença, aleluia. Porque certamente agora ele não é somente um homem terreno, porque o terreno não sabe quem é Jesus. Elias é o profeta, é o João Batista, mas não. Agora quem é espiritual, que teve a revelação do Pai, aleluia, agora Jesus diz: você vai ser minha igreja, aleluia. E se você é a minha igreja e você decidiu quem eu sou, então agora, sobre a minha palavra, dentro de você, aleluia, vou estabelecer a minha igreja, e diabo nenhum, nem força de treva, nem demônio algum vai poder, aleluia, te abater, aleluia. Porque certamente ela foi estabelecida, a igreja, sobre a doutrina, sobre um Deus chamado, aleluia, Jesus Cristo, o qual é a pedra de esquina que os construtores rejeitaram. E ele veio ser principal e pedra. O problema do ser humano é ele agora ter discernimento de Deus e agora aceitar o propósito de Deus na vida dele. Porque muitas vezes Deus quer fazer você a igreja dele, através de Jesus Cristo, tendo em você na palavra, e colocando também o Espírito Santo, é evidente, e depois agora, você agora vai vencer as forças das trevas. Porque as forças das trevas vão vir para quê? Para colocar você de novo, novamente na cegueira, em dúvida, para colocar você na incredulidade. Não acredito em nada. Eu não sei nem quem é mais quem. Eu não sei se eu vou nessa imagem, ou se eu vou nesse Deus, se eu vou naquele. Eu não sei mais qual acender vela, se é vela vermelha, azul, branca. Eu não sei se eu vou lá fazer despacho na encruzilhada. Se eu vou na Marta, vou na cartomante. Eu já não sei mais nem quem é quem. E geralmente a pessoa que é o povo, que está sem discernimento, aleluia, certamente, aleluia, não pode ser igreja de Deus. Porque a gente tem discernimento quem é que quer, aleluia, estabelecer uma igreja, estabelecer um reino, estabelecer uma doutrina. E a única doutrina que vence o diabo, a única doutrina, aleluia, que vence o inimigo é a palavra de Deus. E se você é igreja de Deus, e sobre a pedra que é Cristo que está em você, que é a palavra de Deus, o que vai acontecer? O inferno vai vir, as portas vai vir levante, mas não vai prevalecer, porque você é igreja de Jesus, aleluia. Porque Jesus está em você, porque a palavra de Deus está em você, amém? Quem tem palavra de Deus aí, levanta a mão e diga glória a Deus. Então a porta do inferno não pode prevalecer. Agora, você tem que viver a doutrina de Jesus. Porque o problema é que a hora que você não quer viver mais doutrina, aí você vai ficando sem Jesus. Porque Jesus vai vencer pela doutrina dele na sua palavra. Então o diabo vai olhar e vai perceber que você, aleluia, até tem Jesus, aceitou Jesus, veio para a igreja, conhece alguns versículos da Bíblia, mas parou aí, não cresceu mais, continuou menino, daquele jeito, aleluia. E Jesus quer colocar doutrina, Jesus quer colocar poder, e Jesus quer que você use, aleluia, aquilo que Deus coloca em você.
Porque não adianta nada um crente que recebeu de Deus, sabe quem é Jesus, agora Jesus estabelece nele a sua palavra, a sua igreja, a porta do inferno não prevalece, então agora ele tem uma chave e ele tem que usar essa chave para as portas abrir. E certamente uma das chaves que o crente usa muito é a palavra, a oração, aleluia, e obediência à doutrina. É uma chave do reino de Deus. Porque quando você ora, você, aleluia, tem a chave que Jesus disse, é só orar. Amém? Começa a orar que o céu abre. Você começa a meditar na palavra, no conhecimento, que você vai sobressair em qualquer situação. Porque o diabo, ele vai nos destruir ou tentar alguma coisa, porque o próprio Jesus falou em Mateus 25, ele diz, eis que o meu povo, Mateus 22, 25, o meu povo perece por falta de conhecimento. E ele diz o quê? Porque certamente ali Jesus estava dizendo, errais não conhecendo a Escritura e também o poder de Deus. Então o crente tem que conhecer os versículos, capítulo, tem que conhecer os salmos, tem que conhecer a palavra de Deus, aleluia, porque certamente o diabo está por aí, bramando feito leão, ele está atacando, ele vai tentar derrubar, hein, a igreja. E agora, imagine se ele vir encontrar uma igreja edificada na rocha, uma igreja na prática da palavra, aí ele faz um vento, ele faz uma tempestade, mas ele não mexe com a rocha, porque você está na rocha que é Cristo. Então por isso que Jesus falou, Pedro, agora você discerniu, bem-aventurado é, agora você vai ser igreja. Porque quem não tem discernimento, quem não tem entendimento nenhum, como é que vai ser igreja de Deus, irmão? Se chama a pessoa para vir num culto, diga lá, Jesus está querendo fazer uma igreja em você, Jesus está querendo fazer, você agora, servo dele, viver para ele, você vai ser edificado nele, ele será o Senhor da sua vida, e você agora vai aprender a sua palavra, e agora ele vai liberar a palavra para você, vai liberar a autoridade. É só você ser um crente que vive a prática da palavra, a prática da oração, e vive firmado nele, que as portas do inferno não prevalecem contra você. Aleluia. Ah, mas o diabo veio essa luz. Vem, mas ele vai voltar. Amém. Porque são portas que abrem contra você. Ai, uma porta me abriu, disse Paulo. Mas ele disse, há muitas diversidades. É em 1 Coríntios 16. E abriu uma porta, comecei na igreja, agora eu já tive visão, já recebi os dons, agora estou cheio de poder e autoridade. São portas que abriu para você de autoridade divina de Deus. E você pode ver que muitas pessoas não buscam para ter essa autoridade. E essa autoridade Jesus dá à sua igreja. Pastor, eu não recebi autoridade, então está faltando o quê? Você ser igreja e deixar Jesus edificar você na palavra, confiar na palavra, viver a palavra, usar a prática da palavra, a chave que Deus te deu, e nenhum demônio, nem porta do inferno, nem nada vai te vencer. O problema da gente, que a gente quer vencer sem a doutrina, nós quer vencer enganado. Nós queremos vencer iludido. E nós não podemos vencer. Porque só vamos vencer se Deus estiver em nós. A palavra de Deus não. E se Deus encher você hoje e der para você a chave, aí você não usar, o que vai acontecer? Que adianta Deus dar para você o dom para orar o Espírito Santo para te ajudar com gemido inexprimível, porque se vocês não sabem orar como convém. Romanos 8, 26, o Espírito nos assiste em nossa fraqueza, porque não sabemos orar como convém. E certamente, então agora, você tem que dar lugar, aleluia, para a igreja de Deus, aleluia, agora ser uma igreja viva, uma igreja de ação. Do que adianta Jesus fundar uma igreja, ou edificar uma igreja, dar conhecimento para a igreja, dar autoridade e poder para a igreja, mas a igreja, aleluia, não usa as ferramentas que tem, e nem tão pouco ela exercita ela. E certamente Jesus ia treinar eles.
Jesus dizendo: Pedro, é sobre esta pedra que é minha, que era ele, edificarei em você, minha igreja. Não é Pedro, porque os católicos falam que Pedro é o Papa, era que nem o Papa da igreja. Mas não, irmão. Nenhum homem poderia vencer, só a palavra de Deus, só o Espírito Santo dele e a doutrina de Jesus. Porque ninguém venceria ele. Então nessa noite você veio para quê? Para ouvir de Jesus, amém? Você já discerniu quem sou eu. Você já sabe que eu morri na cruz do Calvário. Você já sabe que eu sou o Senhor, sou o Salvador, que eu derramei o meu sangue para te dar o perdão, que eu abri os céus agora, enviei o Espírito Santo para estar na minha igreja, para encher você de dons, dom da palavra, dom de discernimento, dom de cura, dom de língua, dom de profecia, dom de maravilha. 1 Coríntios 12, versículo 5. Então agora você, minha igreja, você tem a chave, agora você tem poder e autoridade, e tudo que você fizer, você está em comunhão com o céu. Amém? Você agora está ligado aonde? Ao trono de Deus. E certamente agora o trono de Deus está Jesus sentado. A Bíblia diz que intercede por nós. Romanos, onde a Bíblia fala que Jesus está lá, aleluia, e ele intercede por nós. Então toda vez que você é igreja de Deus, que você entra na oração, que você lê a palavra, ou você medita na palavra, ou você usa a palavra para falar com Deus, você está usando a chave. E certamente, se você tentar na carne, você não consegue. Por exemplo, a mulher, ela estava com vários problemas. Ela chegou na igreja e dobrou o joelho e orou bem alto. E os irmãos tudo orando, e todo mundo de joelho, e de repente ela gritou: ai, se eu tivesse aqui uma espingarda. Aí, ó. Então ela estava furiosa com uma de coisa, e ela estava pensando que numa arma. Quer dizer, ela não discerniu, ela não estava usando a chave, ela estava usando a natureza carnal, o pensamento da mente humana. E toda vez que nós vamos usar a chave, nós temos a igreja edificada em nós, porque nós somos a palavra de Deus em nós, a palavra de Deus se envolvendo em nós, conhecemos a palavra. Então agora nós temos os céus abertos e nós nos oramos, aleluia, a oração da carne, mas a oração do Espírito. A oração ao qual Deus espera que nós oramos. Um dia chegou uma irmã na igreja, uma obreira, veio orar pela abertura do culto, para Deus abençoar os que estão chegando, abençoar para os que estão. Ela ficava numa oração: ai, abençoa meu filho, minha filha, ai, minha nora. Aí voltava na mesma oração toda hora. E você vê que ela não saía daquela oração, porque era a oração da carne. Ela estava preocupada só com o quê? Com filho, com filha. Porque quando Jesus entra, ele oscila. O desejo de orar é constante, o desejo de pregar é constante, o desejo de ir para a igreja é constante. Agora ele não quer uma igreja, aleluia, que não tenha edificação, aleluia, porque não tem estrutura para ele estar dentro. E certamente o rapaz perguntou: mas por que, pastor? Por que eu não ainda estou tantos anos e tal? Eu falei: porque ele está trabalhando na sua vida. E ele está trabalhando na sua vida, ele está preparando a estrutura para estar dentro. Porque a igreja é poderosa em conhecimento, é poderosa em entendimento, é poderosa em tantas coisas. Então ela vai estar ligado ao que é Senhor dos céus e da terra, que é grande poder. Ele é o alfa, ele é o ômega, aleluia. Então ele é muito grande, ele é muito poderoso, é muitos dias, é muitos anos, aleluia. Jesus trabalhando no coração do homem, todo dia aprendendo. Mas os princípios básicos da igreja é fácil, é usar a chave da oração, a chave da palavra, e todo dia nos cultos, todo dia perseverando, todo dia em união, em comunhão com Deus, todo dia na dependência de Deus. Aí você vai ver que o diabo não prevalece contra a igreja. Porque o diabo, a única coisa que ele quer é fazer a igreja parar. Só que ele não pode, uma igreja edificada em Jesus, porque Jesus é muito mais infinitamente poderoso do que ele.
Abra sua Bíblia em Efésios, capítulo 2. Vou mostrar uma coisa para os irmãos, né? Efésios 2, versículo 20. Você vai ver aqui agora aí, o apóstolo Paulo, depois nós vamos meditar alguns capítulos aqui de Efésios, você vai entender isso. 2, versículo 20. Edificado sobre o fundamento dos apóstolos e profeta, sendo ele mesmo Cristo a pedra angular, no qual todo edifício bem ajustado cresce para santuário dedicado a Deus, no qual também vós juntamente estáis sendo edificado para a habitação de Deus no Espírito. Então Paulo estava dizendo que agora nós estamos, aleluia, como igreja de Deus, perdoado mediante a graça de Deus, a revelação de nosso Senhor Jesus Cristo, a salvação dele entrando. Agora ele quer morar dentro de nós. E outra coisa, agora nós não somos mais forasteiros. Agora nós não somos qualquer pessoa. Agora nós somos cidadãos do céu, porque somos igreja de Jesus. E certamente agora ele coloca a doutrina dos apóstolos, como está dizendo aqui, o fundamento dos apóstolos, aleluia, que é Jesus em nós, aleluia, a palavra de Deus. E certamente ele vai colocar uma estrutura poderosa em nós, para depois, aleluia, colocar o Espírito dele. Então ele prepara Pedro e diz: Deus está revelando, Pedro, sobre vocês e sobre esta pedra que sou eu, vou edificar em você, minha igreja, e as portas do inferno não vai prevalecer, e você vai ter uma chave, uma ligação com o céu. E certamente nós estamos numa oportunidade grande essa noite, irmão. Ai, porque eu fui na igreja esta noite. Podia ter ficado em casa, um calor desse, estou com fome, estou pensando no feijão, no macarrão, talvez numa galinhada. E tem uns que estão pensando até num ovo frito também, um meletinho. Amém, irmão? É bom, melete é bom. Só que você, aleluia, esqueceu que se você vir para a igreja e você deixar Deus trabalhar, e você deixar Deus colocar o fundamento que é Cristo em você, você vai crescer, crescer, crescer em estatura, vai crescer no poder, e você vai ser um edifício grande em Deus, aleluia, irmão? Porque certamente que o seu tamanho vai ficar o mesmo. Você, nossa, não tem 1,5 metro de altura, mas quando você abrir a boca, aleluia, vai ser uma tocha de fogo que vai descer. Certamente você pode ter, às vezes, até um pequeno tamanho de 1,60 m, 1,70 m. Hoje as pessoas são grandes, aleluia, 1,50 m ainda é altinho, ainda, né? Baixinho é de 1,45 m. Mas só que quando Deus colocar a palavra, e Deus encher, e Deus se preparar sobre o fundamento dos apóstolos que é Cristo, aí você vai ficar uma estrutura poderosa, aleluia. Vai ser um baixinho, aleluia, que quando estender a mão, aleluia, vai fazer com que o gigante tombar, aleluia. Como foi Davi, quando recebeu a unção, e ele tinha coragem e ousadia, ele usou o nome do Senhor dos Exércitos, e o gigante de 3,80 m, aleluia, caiu por terra. Por causa do quê? Por causa da unção de Deus que estava nele. Agora, para isso, você tem que, aleluia, colocar na igreja e dizer: Jesus, eu sou igreja, edifica na palavra, me edifica na doutrina, me edifica no teu querer, me edifica na tua vontade. Agora, o Senhor é a principal pedra de esquina, e o Senhor dentro de mim, aquele eu vai morrendo, a minha natureza carnal vai morrendo, o meu engano vai morrendo, a minha insensibilidade vai morrendo, e agora eu vou crescendo, vou crescendo, e vou crescendo em Deus. Como João diz, não importa que ele cresça e diminua eu, aleluia. E Deus, aleluia, ele precisa que você seja agora dedicado. Para quê? Para ele completar a obra. Porque muitos, na hora que Deus começa a obra, começa
começa a edificar a igreja, começa a fazer a igreja poderosa, aí ele não fica até o final da obra. Aí o que acontece? Aí aquele prédio que era para ser alto, com uma boa alicerce, com uma boa estrutura, aleluia, não suporta, aleluia, o peso que é colocado. Agora eu passei numa casa, em um lugar, numa ribanceira, e eu vi lá, estão fazendo uma casa de 3. Tempo atrás, no Parque Brasília, caiu uma casa de 3 andar lá. Porque ele foi fazendo a primeira, foi fazendo a segunda, e foi subindo para cima lá, e o alicerce. E morreu gente lá, infelizmente, né? E eu conheço uma pessoa que avisou a pessoa lá. Ele é até um pedreiro, falou: irmão, não faz outra em cima. Se fizer outra em cima... Porque certamente a gente, aleluia, quer muitas vezes, aleluia, ser poderoso em Deus, mas muitas vezes não queremos dar lugar para Deus e deixar Deus completar a obra em nossas vidas, para nós ficar um edifício bem fundamentado, um edifício poderoso, para Deus estar dentro dele, aleluia. Porque Deus quer estar dentro dele, e para estar dentro dele, para suportar, não é fácil, tem que ter uma boa estrutura. Você pode ver, mas imagine um Deus poderoso de Gênesis, Apocalipse, doutrina de Deus. Se a doutrina dos apóstolos, que aqui em Efésios Paulo estava falando, ela começa em Atos dos Apóstolos. E a doutrina em Atos dos Apóstolos 2,42 fala que como vivia essa igreja, que Jesus, que é a pedra que colocou dentro na doutrina, ela vivia na oração, ela vivia no temor, ela vivia na perseverança, ela vivia na unidade. Deus ia acrescentando a quem ia ser salvo, ela ia louvando a Deus, caindo na graça, e Deus salvando, aleluia. Então por isso que a gente está aqui e fala: não, para quem ir na igreja, para quem meditar na Bíblia, para quem mais Jesus, chega de fanatismo. Fanatismo é aquele time de futebol que a gente olha aí, as pessoas chegam lá, eles beijam, abraçam, imagina um calor desse, irmão, e os maracanãs aí botaram da vida, irmão. E todo mundo amontoado, irmão. Tem estádio que cabe 30 mil, tem 35, mas tudo amontoado, irmão. E por isso que quando o pau quebra, ninguém consegue, né, irmão? Porque ninguém consegue segurar aquele monte de gente, aleluia, tudo fanático, tudo nervoso, porque o time perdeu, louco para dar pancada, né? E nós, como igreja de Deus, muitas vezes não vibramos, amém, irmão? A minha escolha de Deus dizer: sobre você eu vou morar, sobre você eu vou colocar doutrina, sobre você eu vou colocar palavra, vou colocar o fundamento é Cristo. E você agora vai viver cheio da minha presença, e a hora que eu completar a obra em você, você estiver pronto, eu vou colocar a minha plenitude, a minha largura e o meu poder, e vou morar dentro de você, amém? Porque é Deus Todo-Poderoso morando em nós. E por isso ele diz, versículo agora, aleluia, 20: edificado sobre o fundamento dos apóstolos e profeta, e sendo ele mesmo Cristo, Jesus a pedra angular. Está vendo? Então é a pessoa de Jesus, através da doutrina. Então ele disse: Pedro, você decidiu, o Pai revelou, o povo ninguém sabe mais é quem, aleluia, mas você ficou sabendo, então você agora foi escolhido para vir morar aí dentro. E esta pedra que sou eu, vou estar em você, a minha doutrina vai estar em você, a porta do inferno não prevalece, aleluia. E cada vez que eu colocar doutrina, cada vez que eu colocar mais conhecimento, cada vez que eu preparar mais, e mais você se envolver comigo, mais você usar a sua fé, e mais você acreditar em mim, e deixar eu operar, você vai ver os milagres que eu vou fazer através da sua vida, E você vê que Pedro, no capítulo 5 de Atos, a Bíblia fala que quando Pedro passava, o povo dizia: Pedro vai passar nessa avenida, que eram as ruas de Paralelepípedo. E eles diziam: pega todos os doentes, pega todos os enfermos, coloca as macas para fora, porque se ele passar a menos a sombra dele, os enfermos serão curados. Você vê que Deus, só na sombra dele, ele cura. Você viu que a sombra dele é tão grande e poderosa, que quando Moisés queria ver ele falou: Moisés, esconde atrás da pedra, esconde atrás da montanha, porque ninguém vê, eu vai ver, então você vai ver apenas a minha sombra.
e ele passou com a sombra, aleluia. Ali imagina o vento que era, imagina a glória que era, o poder que era, a sombra dele. E Moisés, aleluia, ficou debaixo da sombra do Altíssimo, não é? Então muitas vezes, irmão, a gente não está vendo que Deus quer fazer em nós uma igreja fundamentada, uma igreja poderosa. Mateus capítulo 6, Jesus disse sobre um fundamento, e o fundamento que ele disse é a prática da palavra. A prática da palavra, ele disse: se você praticar a minha palavra e viver a minha palavra, você edificou sua casa na rocha. Quer dizer, em Jesus. E se vinha tempestade, e se vinha o vento, e se vinha alguma calamidade, não vai, porque a sua casa está edificada na minha palavra. Então Jesus foi bem claro, ele disse um fundamento. O fundamento da casa é onde? Na rocha. E se você é a casa, morada de Deus, igreja de Deus, então você tem que estar num alicerce que é a rocha. Se o outro perguntou para ele: irmão, como é que está? Está firme aí? Pai do Senhor. E ele disse: irmão, eu estou que nem prego na areia, né? Eu estou que nem gelatina, né? Estou que nem bêbado na descida. As respostas dele: irmão, não deu, puxaram meu tapete. Por quê? Porque não está na rocha. Fica em cima de uma rocha para ver se alguém mexe. Não mexe. Então por isso que Jesus disse: o primeiro fundamento, o que é? Diga-se, o primeiro fundamento, prática da palavra. Viver na prática dela. Qual o outro fundamento? Que está em Hebreus capítulo 11, versículo 3, ele diz o quê? Ele diz que quem tem esse firme fundamento, o quê? Porque a fé é a convicção das coisas que se esperam, aleluia, e dos fatos que esperam e não se vê. Esse é o fundamento, está escrito lá. O segundo fundamento qual que é? Fé. Se você tem prática da palavra e tem fé, é só usar ela, né, irmão? E outra coisa, na hora que vinham as retaliações, na hora que vinham as batalhas, por que você não vai tomar? Por que a enchente não vai levar? Por que o demônio não vai derrubar? Vai colocar a depressão? Porque você está na rocha. Você está, aleluia, praticando a palavra, e Jesus prometeu: quem está em mim, dentro da minha palavra, no meu fundamento, você está, edificou a sua casa numa rocha, aleluia. Então por isso que Paulo escreveu aos Efésios, ele diz que essa igreja, ela é poderosa de tal forma que ela tem a multiforme sabedoria, e ela representa Deus na terra em conhecimento, em poder e em glória. Efésios capítulo 3, versículo 6. A saber, os que os gentios são como herdeiros, membros do mesmo corpo, comparticipantes da promessa em Cristo Jesus, por meio do Evangelho, do qual fui constituído ministro, conforme o dom da graça de Deus, a mim concedida segundo a força operante do seu poder. Então você viu, Paulo estava dizendo que o poder que Deus colocou nele era operante, era eficaz, e por isso ele agora era ministro pelo poder do Evangelho. Então Jesus, através da palavra, através do Evangelho, aleluia, ele vai enchendo pessoas com a palavra, vai enchendo de conhecimento, vai enchendo de poder, vai enchendo da sua doutrina, e de repente a pessoa se sente o poder de Deus operando nele. E aí ele se torna um pregador, se torna um pastor da igreja, se torna um líder de obreiros, um líder de comissão. E certamente ele vai ser que nem aqueles 70 que desceram em Lucas 10, e ele disse: eis que eu vi Satanás caindo como relâmpago. E Jesus disse o que para eles? Eis que eu dei poder para pisar em serpente, escorpião e todo o poder do inimigo. Lucas 10, versículo 19.
Então você vê que nós, irmão, estamos aqui, nós já temos que sentir alguma coisa em nós, uma vontade de pregar, uma vontade de anunciar, aleluia, como representante de Deus, embaixador de Cristo, igreja de Deus na terra. E tem gente que você vai pregar, vai orar, vai abrir a sua boca e com conhecimento e autoridade, aleluia, e aquela pessoa vai conhecer Jesus através de você. E certamente aquela pessoa está assim: quem é Cristo? Às vezes ele pensa que Cristo é aquele menininho que está no presépio. Ai, coitadinho dele. Ai, o que fizeram com ele? Amém? Só que Jesus já cresceu, já, aleluia, morreu por nós, ressuscitou, sentou à destra de Deus e edificou a igreja no fundamento da sua palavra. Então ele disse que o evangelho entrou nele, ele ficou cheio de poder de Deus, que agora ele sentiu o poder nele, e agora ele não aguentava mais, ele se tornou representante, igreja de Deus na terra, e agora ele tinha que lançar, aleluia, esse poder para que ele estivesse diante dele, diante das outras pessoas que ele encontrasse, ou na Ásia, ou em qualquer lugar, em Filipenses, Colossenses, em qualquer lugar, aleluia, era Cristo, era pregado, aleluia, fundamento da igreja. E você vê que muitas pessoas tentaram convencer Paulo. Você viu que quando ele estava na Grécia, tentaram colocar muitos deuses que tinha lá, Poisemon, tinha Aides, tinha vários deuses lá, a deusa do Olimpo, amém, irmão? Certamente os Zeus, né? Que ficava na montanha, dizia que era o Senhor dos montes, porque ele adorava, aleluia, que ele era o Senhor daquela monte, pois Semão era das águas, Aides era o que andava com a foice na mão, que era o anjo da morte na cidade. E tinha a Diana. Mas você viu, quando Paulo chegou lá, Paulo pregou Cristo, Deus pregou a palavra, ele anunciou o poder de Deus, e muitos se converteram, e muitas igrejas foram levantadas lá em Efésio, não é? Porque certamente quando Deus olha para você e você decide, e você diz: Senhor, o Senhor vai mudar minha mente, vai mudar meu pensar, vai mudar tudo em mim, fala, vou. Por quê? Porque certamente não é você que vive mais, mas Cristo está vivendo em você. Então você vai sentir Cristo em quê? Mover em você. Vai sentir o poder dele em você. Tem hora que você não quer orar meia hora, você ora que nem eu, 3, 4 horas de joelho. E tem hora que você quer orar, você quer orar, você quer orar, você quer orar. E outra coisa, quanto mais você lê Bíblia, mais conhecimento você tem, mais você quer ter, não é, irmão? Porque Deus vai dando, vai dando, vai dando. Chega uma hora, você se torna mestre na palavra de Deus. Chega uma hora que as pessoas vão buscar você aonde você estiver, porque a palavra de Deus, o poder de Deus está em você. Você exala o poder de Deus, poder do Evangelho, porque você agora é a igreja dele, não é? E por isso, continuando, versículo 7: fui constituído ministro conforme o dom da graça de Deus, a mim concedida segundo a força operante do seu poder. A mim, o menor de todos os santos, que me foi dada esta graça, de pregar aos gentios o evangelho da insondável riqueza de Cristo. Versículo 9: e manifestar qual seja a dispensação do ministério dos séculos, oculta em Deus, que criou todas as coisas, para que pela igreja a multiforme sabedoria de Deus se torne conhecida agora dos principados, os potestades nos lugares celestiais, e segundo um eterno propósito que estabeleceu em Cristo Jesus nosso Senhor. Achou aí, irmãos? Está vendo? Então você viu o que ele quer fazer em nós? Você pode ser o menor dos santos. Pode ser aquele irmão simplesinho, aquele irmão que não sabe nada. Ai, não consigo nem ler direito. Ai, não sei o quê. Mas se você dá lugar para Deus, chega uma hora que Ele te transforma, não é, irmão? E você pode ser o mais, às vezes, pior de todos.
idólatra, enganado, iludido. Mas quando chega o poder de Deus, o poder do Evangelho, o conhecimento de Cristo, ele é a luz, ele abre os seus olhos. E você começa a ver que não é o seu tamanho agora, é o tamanho daquele, amigo, que vai estar dentro de você. E certamente agora você vai levantar a bandeira dele, a mensagem do Evangelho, como ele diz aqui, que Deus criou todas as coisas, porque você é a igreja dele, e agora você tem o conhecimento, você é a igreja uniforme, amém? Você tem muito conhecimento, e poder e autoridade, e os primeiros que vão saber é o diabo. Os primeiros que vão saber que você é igreja, quem é? Os demônios. Porque se os demônios veem nós como igreja, estabelecida por Deus, cheio de conhecimento, cheio de poder de Deus, ele não vai olhar pelo seu tamanho, ele não vai olhar pelo seu intelectual. Eu não sei falar direito, meu português correto, eu não sou poliglota, não falo muitas línguas, não fiz faculdade, não quero fazer faculdade, não nada disso. Você se coloca muito pequenininho demais, mas você esqueceu que vai crescer em você o poder de Deus, tá vendo? E quando ele olhar para você, ele não vai ver você, ele vai ver o que está exalando dentro de você. A hora que você fala, a hora que você ora, você pode ver uma igreja de Deus, quando começa a orar, ela começa a orar, Pai Santo, Pai querido, sai todo demônio, agora é melhor não ficar no meu caminho, eu estou chegando, eu sou a igreja de Deus, eu tenho Deus Todo-Poderoso, vocês foram derrotados, vocês não é páreo para o Deus que está em mim, é nome dele, vou te derrubar agora, ele veio de minha igreja, encheu de poder, eu não sou nada, mas ele me encheu e engrandeceu o nome dele através da minha vida. Então o demônio vai ficar sabendo que não é você que está chegando, mas é aquele que está com você, dentro de você, aleluia, que está usando a sua boca para anunciar, aleluia, que é a igreja dele. Por isso que Jesus disse para Pedro: sobre vós, ele diz o quê? Edificarei a minha igreja. Porque as pessoas chegam aqui, a igreja do pastor Xande, a igreja do pastor Alexandre, mas a igreja não é minha, irmão. E tem hora que fala: Senhor, a igreja não é minha, porque se for do meu jeito, eu vou acabar com muita gente na paulada, eu vou acabar com muita gente, o diabo vai me vencer, vai me enganar, vai encher uma doutrina, aleluia, que eu não vou saber o que fazer, realizar. E mesmo você conhecendo Cristo, chega e tal, os demônios se levantam, mas eles vão saber que você é a igreja de Deus, e vão correr, aleluia, irmão. Porque certamente a igreja vai orar, a igreja vai usar autoridade, a igreja vai usar a palavra, a igreja vai usar o conhecimento. E outra coisa, ela não vai ficar escondida. Aonde ela chegar, ela vai representar o que? O reino de Deus. Porque você imagina uma igreja cheia de conhecimento, cheia de poder, cheia de autoridade, a igreja multiforme, que tem sabedoria, que tem conhecimento, tem vários dons. Quando ela chega no lugar, não é diabo que aguenta, irmão. Você pode ver os demônios, só não vai embora, não foge, quando a igreja está sem Jesus. Pode acontecer, irmão. Você sabia que uma igreja pode até mesmo as pessoas ser batizadas nas águas, e muitas vezes por não entregar sua vida e conhecimento, e ela não ser doutrinada na palavra de Deus, ela fica uma igreja vazia. Foi isso que Paulo chegou em Efésios, e ele viu o que lá? Essa mesma Efésios que escreveu essa carta, quando ele chegou lá e começou a igreja, ele orou e perguntou para eles: em nome de quem vocês foram batizados e por quem? Nós somos batizados em nome de Jesus Cristo. Mas Paulo perguntou para eles: e vocês receberam o Espírito Santo? Eles disseram: nunca ouviram falar dele. Porque João andou pregando, andou batizando, mas João não deu o fundamento de Cristo, porque João veio só como precursor. João veio como trazer o desobediente à obediência. João veio como aquele, aleluia, que Jesus diz que o maior do que ele não tem filho nascido de mulher. Então João Batista era um período, um ministério curto, aleluia, que Jesus queria usar na terra, mas ele era um profeta que ele prega a raça de vibra, tem
venha agora, arrependimento. Quem roubar não rouba mais, se arrependa. Eis que ele está com a pá na mão, ele vai levar o semeiro para o trigo e a palha para ser queimada. Eis que ele vem vindo, está com o machado na mão e já está posto na raiz. Quer dizer, era a pregação de João. João não pregava a doutrina da igreja. João só preparava o caminho e dizia: arrepende que ele vem vindo aí. Arrepende que ele já está chegando aí. Arrepende que eu venho na frente batizando com água, e virá algum depois que batizará você com fogo e com o Espírito Santo e com fogo. Mateus capítulo 2. Então aqui Paulo está dizendo: vocês é a igreja, e a igreja, aleluia, está na terra, e os principados, potestades vai ficar sabendo que tem igreja. Você pode notar, um crente que ninguém descobre ele, então é um crente 007 que não é igreja. Porque a igreja não foi para ficar escondida dentro de casa. Quanta dificuldade, quanto demônio, quanto problema. A igreja foi para extravasar glória e poder, e no meio da tribulação avançar. Você sabia que quanto mais tribulação tem, a dificuldade, aí a igreja é manifesta. Você pode ver uma pessoa e diz para mim: irmão, a pandemia desviou muita gente. A pandemia desviou muita gente. Não, a pandemia só revelou quem já estava desviado dentro da igreja. Aqueles que já estavam esperando qualquer coisa para que não viesse mais para os cultos, para que não aguentasse a doutrina, o pastor pregar uma hora de palavra e falar: vai orar, irmão, vamos fazer vigília, vamos achar que Deus nos deu, vamos viver com o poder do evangelho, a nossa vida sobre a rocha, vamos viver todo dia, diariamente, unânime, perseverante, como Cristo mandou, e nós vamos vencer, aleluia, as tribulações. Então aonde a depressão vem, todas as coisas vêm, porque a igreja, aleluia, agora foi não mais, aleluia, dentro do lugar para Deus. Você sabia que uma igreja, ela pode começar espiritual, ela pode começar fervorosa, ela pode começar orando, ela pode começar clamando, até ela vai um período, mas imagine, até o Jesus voltar, a igreja tem que estar diariamente cheia, aleluia, e todo demônio saber que a igreja tem o poder, tem a autoridade, e daí a ligação com o céu. Você não vê que as próprias pessoas chegavam em Jesus, demônio, e diziam: o filho atormentante do tempo, tu és Jesus, o Filho de Deus vivo. E Jesus falou: cara-te, qual é o seu nome? Legião. Então, você sai fora dessa cidade. Mas eu quero ficar na cidade, não quero saber, eu já mandei sair fora. E eles saíram e entraram nos porcos. Mas você viu que os demônios não queriam conversa com ele, porque ele era a igreja de Deus aqui na terra, ele era a doutrina do Pai, ele era o Filho de Deus, era Deus encarnado, ele estava cheio de graça e do poder, porque ele era o Verbo. E João escreveu sobre isso no 1, 2, 3 ali, ele disse: eis que ele era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e ele, aleluia, ele florescerá e prevalecerá nas trevas. Então às vezes a gente vem para a igreja atrás do que não. Eu quero uma melhoria no meu trabalho, minha vida é sentimental, não sei o quê. Em vez de encher de Deus, enquanto eu não ser cheio, enquanto eu não estar com todo o poder, toda a autoridade, eu não saio daqui. E muitas vezes as pessoas ficam mais voltadas para todas as coisas desta terra do que em comunhão com a palavra de Deus. Porque se você meditar dia e noite e for lendo, e a doutrina por formando, quando você vê, você está cheio de poder, não é? Aí começa a falar em língua. Não é que nem aquele irmão, um dia chegou assim: tem poder que até faz isso. Um dia eu bebi garrafa de café, eu bebi assim quase a garrafa inteira naquele dia. Aí eu fiquei tremendo. Aí foi: estou cheio de poder. Mas eu estava cheio de poder mesmo, eu estava cheio de café. E muitas vezes acontece isso, mas a palavra, ela faz você tremer por dentro, o seu coração saltita, você fica ansioso por Deus, você quer mais de Deus, porque você sabe que com Ele você é mais do que vencedor, aleluia. Porque aonde você chegar, aleluia, você não está mais vivendo, mas Ele está em você. Você viu Estevão?
Estevão foi apedrejado pregando a palavra. Mas quando colocaram ele no sinédrio e disseram: vamos acusá-lo, e toda a culpa que estava lá, aleluia, no Senado, quando sentaram ele para acusar ele que blasfemava contra a lei, quando fixaram os olhos dele, ele estava com o rosto resplandecente, que nem rosto de anjo, não é? Porque chega uma hora que você, aleluia, não é você. Ah, não, eu quero viver do meu jeito, do jeito que eu penso, do jeito que eu acho. E não é isso. Quando Deus mudar o seu pensamento e colocar o pensamento dele, as vontades dele, o poder dele, você vai ver: nossa, eu falei e nem queria falar, porque Deus usou você. Eu queria orar e nem orei, porque Deus queria. A Bíblia diz, Romano, que o Espírito intercede por nós segundo a vontade dele. E às vezes você vai orar por uma coisa e fica orando por outra. E fala: peraí, eu vim orar por um negócio que eu preciso, e Deus coloca você para orar pelo pastor da igreja. Porque o Espírito, a Bíblia diz, que intercede por nós segundo a vontade dele. Por isso que quando você está cheio de Deus, você quer orar por uma coisa sua, e Deus quer que você ore por uma coisa dele. Certamente Jesus, quando tinha um milagre, ele só dizia: Pai, te dou graças, porque eu sei que tu me ouves. Então o crente que tem o poder de Deus e está na autoridade, que é a igreja de Deus, ele não precisa sair correndo atrás do milagre, porque o milagre está dentro dele. É só ele levantar as mãos, é só ele profetizar, porque ele está cheio de poder. Aí o mar vermelho abre, porque Deus representava esse poder dando pedaço de pau, representava esse poder fazendo coisas com água, com azeite. Mas agora ele deu esse poder no nome de Jesus, no poder do Evangelho. E por isso, no Atos do Romanos, do capítulo 1, 16, Paulo diz: eu não me vergonho do Evangelho de Cristo, porque ele é poder de Deus, aleluia, para todo aquele que nele crê e ser salvo. Então as pessoas estão colocando a Bíblia como ela não fosse nada, mas a Bíblia é a palavra de Deus. E quando ela vai descendo, ela vai descendo, ela vai descendo, e você vai ter o prazer por ela, e ela vai enchendo, ela vai mudando. Aí você só quer saber de Jesus, só quer saber de estar na igreja, aí só quer vontade de Deus, aí você não quer carnaval, aí você não quer mais pecado, porque a sua natureza agora é divina, porque a Bíblia diz: eis que agora você tem a preciosa semente de Deus e a natureza divina, aleluia. Então abre a sua Bíblia, eu tenho que encerrar agora. Aleluia, diga glória a Deus. Então você viu o irmão pregando: não, vai ter luta, vai ter batalha, vai ter isso, você tem que esforçar para ver se ele como igreja está preparado. Ele falou: não. Por quê? Porque a Bíblia ensina que vai ter os processos. Porque quanto mais você ora, mais você vai ver sendo usado por Deus, mais vai surgindo as tribulações e mais alto você vai chegando. Hebreus, capítulo 6, versículo 4. Você vê o perigo da negligência espiritual. Aí você aceita Jesus, você é batizado dessas águas. Agora você está sabendo que Jesus disse: o Pai revelou para você, e não foi carne não, foi Espírito mesmo. E sobre você eu vou edificar a minha igreja, e sobre esta pedra que sou eu, Cristo, sobre o meu fundamento, e eu vou edificar, e as portas do inferno não vai prevalecer. E certamente aqui mostra que a negligência, né, do arrependimento que não é verdadeiro, causa um grande prejuízo. Por isso que ele diz aqui no 4: é impossível, pois aquele que uma vez foram iluminados e provaram o dom celestial e se tornaram participante do Espírito Santo, provaram a boa palavra de Deus e os poderes do mundo vindouro, e caíram caíram, sim, é impossível outra vez renová-los para arrependimento, visto que de novo estão crucificando para si o mesmo Filho de Deus, expondo a ignomia. O mau exemplo, né, da vida cristã.
Porque a terra que absorve a chuva, que frequentemente cai sobre ela, produz erva útil para aqueles a quem também é cultivada, recebe bênção da parte de Deus. Mas se produz espinho, abrolho, é rejeitada e perto está a maldição, e seu fim é ser queimado. Aquele crente que morre espiritualmente já não sente mais nada, porque ele desceu as águas, foi arrependido, aceitou a Cristo, mas não aceitou e viveu em arrependimento. E certamente o que aconteceu? Agora ele vai ultrajar o Evangelho, o Cristo. A turma fala, mas ele é crente, está nessa situação. Ela é crente, mas a situação dela. E certamente porque um dia ela desceu as águas. Quando você aceita Cristo, professa o nome dele, vem o Espírito. Não vem um revestimento, vem o Espírito. Aí o Espírito vai convencer você do pecado e do juízo. Agora ele vai dizer, Jesus é teu Salvador. Agora Jesus quer preparar você. Ele vai te dar doutrina, conhecimento. Agora você vai mudar a sua vida. Agora você vai ter que deixar suas coisas e ele vai ter que ser prioridade. Você vai diminuir e vai crescer. Agora você vai viver orando, viver pela fé, viver na adoração. E outra coisa, daqui a pouco você vai estar cheio da sua presença e da sua glória. O problema é que é uma vida contínua, uma entrega total para o que? Para depois você não escandalizar o nome de Jesus. Amém? Você vê que uma mulher, ela falou, mas meu marido foi batizado. Ele foi num batismo da congregação, e quando ele chegou lá, viu o batismo. Mas ele chegou cheio, com a cara cheia, torcendo as pernas. Aí eu disse, você quer batizar? Quero. E jogaram ele na água. Ele até faleceu, esse homem. Então eles batizaram qualquer um que chegava. Só que ele não permaneceu no arrependimento, no batismo. Aí o que aconteceu? Agora ele ultrajou o Filho de Deus da graça. Agora você quer ter a bênção de Deus, você tem que cultivar toda a palavra, todo o ensinamento, tudo que Deus dá para você, e só comendo, só bebendo, só alimentando, só absorvendo, aleluia, só deixando a palavra no seu profundo. Aí o que acontece, como ele disse, é como uma terra que cultiva a chuva, aleluia, e você fica cheio e recebe muitas bênçãos da parte de Deus. E as bênçãos que as pessoas querem hoje é carro novo, carro bom, é uma fazenda, é tudo de coisa material. Porque a espiritual existe uma renúncia, a espiritual existe uma dedicação. E por isso, quando Paulo ele começou a carta aos Efésios, vocês entenderam que eu vou terminar? Vocês entenderam até aqui? Entenderam mesmo? Você entendeu? Você como uma terra que absorve. Você vê que na igreja não fica, essa palavra não. Aqui mesmo tem gente que foi embora da igreja, irmão. Por quê? Conforme você prega a palavra, você exorta, mas mostrando a verdade, a pessoa torce o nariz, porque ela não quer tempo para a igreja, ela tem o compromisso dela, ela tem a vida dela, ela já fez outros projetos de ganhar mais dinheiro, de abrir outra empresa, então ela não vai, ela vai ter edificação de igreja, ela vai construir, vai ganhar dinheiro, vai talvez ser uma grande empresária, mas vazia de Deus. Porque para ser cheio de Deus, tem que viver a doutrina de Deus, tem que viver o ensinamento de Deus, tem que renunciar tudo para Deus, para ter uma vida cheia dele. Então aqui fala 7, porque a terra que absorve a chuva, que frequentemente cai sobre ela, produz erva útil para aquele por quem também é cultivada, recebe bênção da parte de Deus. Então quer dizer, o valor que se dá é que faz a diferença. Amém? Diga comigo, o valor, vai mais alto, o valor que se dá para Deus é que faz a diferença. Quanto mais palavra você recebe, mais você ama a palavra, mais a palavra em você, aí Deus enche você de glória, de poder e de bênção. Mas se você rejeita a palavra, não alimenta dela, ela não é tão valorizada assim, o que vai acontecer? Você está perto de desviar e cair na maldição. Por isso tem muito desviado. Então eu não vinha para a igreja receber as bênçãos espirituais, amém? Nós vamos louvar o Senhor. Abra sua Bíblia agora em Efésios, capítulo 1, versículo 3. Para não enfadar os irmãos, amém? Então vocês veem que aqui em Efésios, Paulo chegou lá, o que ele fez? Ele exaltou o que? A religião celestial. Ele diz no versículo 3: Bendito é o Deus, Pai de nosso Senhor Jesus Cristo,
que nos tem abençoado em toda sorte de bênção espiritual na região celestial em Cristo. Está vendo? Assim como nos escolheu nele antes da fundação do mundo, para sermos santos e irrepreensíveis perante ele em amor, e nos predestinou para ele, para a adoção de filho por meio de Jesus Cristo, segundo o beneplácito da sua vontade. Então você viu? Então ele chegou lá, já bendito seja o Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que tem nos abençoado de toda sorte de bênção na região celestiais em Cristo. E aí quando você vem para a região celestial em Cristo, na igreja, nos lugares de oração, aí você recebe bênçãos espirituais. O problema é que a pessoa não quer, porque a bênção espiritual leva ele ao propósito de Deus, à vontade de Deus, antes da fundação do mundo. Porque é um plano já antigo, né? É um plano que já foi criado antes de todas as coisas. Deus já estava olhando e dizendo: vou derramar bênção espiritual na região celestial. E quem aceitar, e quem adorar, e quem se abrir, aleluia, vai ficar cheio, aleluia. E certamente aí você descobrindo, você vem na igreja para receber bênçãos espirituais, aleluia, para receber poder de Deus, para receber ensinamento, para receber sabedoria de Deus, porque você sabe que você vai ter que representar lá fora, e você tem que representar no bem, como uma igreja triunfante, uma igreja que Paulo escreveu aos Coríntios, capítulo 2, versículo 14, ele diz: eis que Jesus Cristo, através do seu poderoso sangue, nos faz triunfar. Se não é um crente com Jesus, ele triunfa. Mas ele passa muita luta, mas no final, aleluia, que passa todo o processo, ele ainda continua de pé. O outro que só ganhou dinheiro, que não buscou nas regiões celestiais, a primeira luta que ele enfrentar, o primeiro demônio que vinha, primeiro pomba gira, para botar no carro que vinha, o speed morte, qualquer coisa, para jogar ele de cama, assustado, joga de medo, amém, irmão? Com medo da vida, com medo de tudo, às vezes com medo de ser assaltado, o dinheiro que tem, ser sequestrado, viu, irmão? Porque tem muita gente que ele tenha essa enfermidade, irmão. Ele adquire muito e depois ele não consegue dormir de noite. E fica preocupado: quanto eu tenho banco, quanto eu tenho dinheiro, não é verdade? E muitas vezes, irmão, Salomão escreveu que às vezes ele não dorme de noite, mas pode ver uma pessoa que tem o Espírito de Deus, ele até não dorme de noite, mas ele vive em oração, vive adorando, vive louvando. Mas a preocupação não é o dinheiro que está no banco, o ladrão que vai vir, né? A preocupação é ser mais cheio de Deus, não é, irmão? Porque se ele vê, que nem um dia minha esposa está falando, que ele está vazio de Deus, que o demônio não respeita mais, que não tem mais autoridade, que graça tem dizer que nós somos igreja, irmão? Se você chegar num lugar e não pôr a mão, o demônio sair de lá, chegar na sua casa, tem um demônio andando no telhado, e você com medo embaixo da cama: tem um demônio, ele está andando no meu telhado. E o demônio faz isso. Toda vez que eu estou orando aqui, vem quando passa um vulto lá. Outro dia eu botei até o óculos, falei: acho que aqui é uma sombra, acho que é um demônio. Depois que eu começo a orar, vou queimar ele, vou mandar fogo nele, não é? Meu pensamento foi esse: se ele estiver rodeando aqui, eu vou mandar fogo nele, porque eu sou igreja. Amém? Porque a igreja, a primeira coisa que pensa é mandar embora, porque Jesus diz à igreja que foi edificada na palavra: ide agora, e cura o doente, expulsa o demônio, e ressuscita o morto, amém? Foi isso que levou para a igreja dele. Então vamos adorar o Senhor agora em nome de Jesus. Qual é aqueles, aleluia, Natal para nós, sonho de Deus, aleluia. Oh, rabababassuri de canta, bababá. Oh, rabababassuri de canta, babassuri, anda, babacabalassou. Então você viu: bendito seja Deus, o Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que derramou toda a sorte de bênção. Eu acho interessante que o crente às vezes vai na igreja, ele está atrás do quê? Se é uma bênção espiritual, não é, irmão? Eu estou preocupado, pastor, com aquele senhor que não veio. Sim, mas fica preocupado, mas ele fica cheio da aleluia de Deus, aleluia. Sei que tem ciúme. Um dia eu perguntei para lá, ele disse: eu sou igreja, vai no culto? Não vou mais. Se a igreja dá dízimo, oferta, também não oferta, dizimo mais. Esse negócio de congregar, isso aí eu não acho mais assim interessante nesses últimos dias.
Mas a igreja de Deus, ela congrega. A igreja de Deus, aleluia, vive, aleluia, mais no altar, mais de joelho que de pé, aleluia. Fiz aliança contigo ante do altar. Você vê que Jesus falou: a igreja é minha, aleluia. A aliança dos homens, aí o fogo não consome, e ninguém pode quebrar. Fica assim meu coração, o teu moriá. Pedro, cuidado com o fermento dos fariseus, aleluia. Pedro não estava entendendo nada, aleluia. Mas depois Jesus falou: Pedro, o Pai vai revelar para você, aleluia. Ele escolheu você para ser a igreja dele. Ele vai colocar o filho dele, a palavra dele aí dentro, aleluia. E você vai ter uma chave, aleluia. E quando você ligar na terra, será ligado no céu, aleluia. Você, Pedro, vai ser a minha igreja. Pedro, você, aleluia, agora vai ser minha morada, aleluia. Você vai ser, aleluia, meu porta-voz, aleluia. Escolhi sonhar o sonho. Escolhi sonhar o sonho de Deus. Oh, rabadababa, oh, rabadabacalavaxurianda. Oh, adora a Deus, igreja. Fazei uma adoração, o Senhor e a sua adoração, Ele vem e entra. Davi, muitas vezes, ele estava orando, falando com Deus, e orando, e Deus, Davi, aleluia, aleluia, edifiquei sobre minha casa e sobre ti, Davi. E Davi falava, com o mesmo tempo Deus respondia, aleluia. Samuel orava, falava com Deus, e Deus respondia no trovão. Você vê Pedro, aleluia, uma palavra, aleluia, ele ganhou 3.000 pessoas, depois ganhou mais 5.000, aleluia, porque ele era a igreja, era Deus que estava nele, era a palavra de Deus que estava nele, aleluia. Coração, o teu moriá, pode provar minha fidelidade a ti, ainda que tu me peças para te entregar a minha vida, meu maior tesouro, eu te darei. Abro mão dos meus sonhos, vinha para o culto, igreja. Aleluia, não tem mais volta. Certamente, aleluia, você, aleluia, Deus revelou. Agora aceita, deixa ele entrar, aleluia, deixa a palavra dele penetrar, aleluia. Amanhã você vai ser um ministro. Amanhã você vai sentir o poder dele, aleluia, em você, aleluia. Quando você pregar, a sua boca será brasas de fogo. Oh, Deus. A igreja, ela permanece de pé, aleluia. Oh, aleluia. Os sonhos de Deus. Abre mão dos meus sonhos. Oh, aleluia. Oh, aleluia. O sonho de Deus é doutrina na igreja. O sonho de Deus é a palavra de Deus na igreja. Oh, Espírito de Deus. Oh, rada sua. Oh, que a igreja de Deus faz aí uns 2 minutinhos de clamor. Vai carregar a sua igreja, meu Deus. Vai carregar a igreja edificada na doutrina. Vai carregar a igreja que tem chave. Vai carregar, eu quero orar mais santo. Vai ser uma semana de vitória, uma semana de bênção. Vai carregar enfermos serão curados. Vai carregar vidas serão libertas, meu Pai amado.
Pai querido, todos vão saber a multiforme conhecimento da igreja. Pai querido, o demônio vão saber, meu Pai querido, que somos igreja. Pai querido, eles vão fugir, meu Pai querido, pela autoridade que recebemos como igreja. E onde colocar os pés, ó Pai querido, como igreja. Deus, e como igreja, tudo que eu fizer, meu Pai amado, Pai querido, as portas vão se abrindo. Pai querido, os milagres vão acontecendo. Vai e o sobrenatural, ó Deus Santo, aleluia, porque eu sou igreja do Deus vivo, igreja do Deus Todo-Poderoso. Então eu estou cheio, eu estou transformado, ó Deus, aleluia, porque o Senhor mora dentro de nós. Amém, amém, Senhor, graças a Deus. Amém, igreja? Vamos dar nossas ofertas agora. Quem tem sua oferta, eu vou encerrar e você trará a sua oferta aqui na frente e nós vamos consagrar ela em nome de Jesus de Nazaré. Amém? Levanta as mãos e receba a bênção apostólica agora. Que a consolação de Deus Pai, a graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo e a comunhão do Divino Espírito Santo seja com todos. Vão em paz e que Deus abençoe. Em nome de Jesus. Está encerrado agora para a glória de Deus. Amém, Jesus. Amém, Senhor. Amém. E você que preparou a sua oferta, nós recebemos aqui na frente e já te abençoamos em nome do Senhor.